Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, faço parte aqui da consultoria técnica da HANA e hoje eu vou apresentar o webinar para vocês e falaremos sobre água purificada. Então, sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem e tirem conhecimento dessa apresentação. Vamos lá. Bom, como todo início de webinar, a gente vai falar um pouquinho aqui da empresa HANA. Então, ela foi fundada lá em 1978, na Itália, pelo Oscar e a Ana Nardo. Nós temos fábricas aí atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes em mais de 40 países. A HANA ela está há 19 anos aqui no Brasil e tem um estoque próprio aqui em Barueri, no estado de São Paulo. E oferecemos aí assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Perfeito. Bom, aqui alguns equipamentos que a HANA trabalha. Então, nós temos aí tituladores automáticos, tanto potenciométricos quanto para umidade de medição de umidade, que são os Call-Fisher. Nós temos os fotômetros e os espectrofotômetros também. Equipamentos de processo, equipamentos de bancada, equipamentos portáteis e de bolso, desde pH, condutividade, RP. E temos aí os reagentes e as soluções para utilizar aí nos nossos equipamentos. Bom, aqui o que vamos falar sobre o webinar de hoje? Então, aqui nós temos o que é água purificada, os usos da água purificada, métodos de purificação, os parâmetros de água purificada e os equipamentos HANA que é aplicado a esse tipo de medição. Então, primeiramente, vamos ver aí o que é água purificada. Então, a água que foi processada aí para remover impurezas, como, por exemplo, íons inorgânicos, compostos orgânicos, bactérias e vírus, endotoxinas e nucleases, algumas partículas e até mesmo gases. Então, onde que a gente usa a água purificada, né? Então, temos aplicações aí para laboratórios, caldeiras, galvanização, fabricação aí de semicondutores, indústria farmacêutica, indústria alimentícia e até mesmo a indústria automobilística. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Então, para o laboratório, então ela é usada aí para fazer o branco, utilizar em reagentes, soluções de calibração e até mesmo a diluição das amostras. Para as caldeiras, ela é usada aí para remover os minerais da água de alimentação da caldeira e previne aí a formação de incrustações e também de depósitos, que pode ocorrer aí na tubulação, tá? Então, o tratamento da água para a caldeira, ela envolve várias etapas que visam aí como maior prioridade melhorar esse gerenciamento de contaminantes que ingressam em uma caldeira, tá? Então, os contaminantes que podem trazer aí problemas para uma caldeira são divididos em 3 classes. Temos os sólidos suspensos, os sólidos dissolvidos e até mesmo os gases dissolvidos. Para a área de galvanização, então, né, é um processo de revestimento de um metal por outro, a fim de protegê-lo aí contra a corrosão ou até mesmo melhorar a sua aparência. Então, a água, ela é um elemento utilizado ao longo de todo o processo de galvanização. Já para a fabricação de semicondutores, a água purificada ela é amplamente utilizada nessa indústria, tá? Então, durante a produção de semicondutores e microchips, a menor partícula, seja ela uma bactéria ou algo orgânico ou inorgânico, pode aí destruir a funcionalidade do chip. E após o uso, a água ela é descarregada do sistema como efluente, para posteriormente ser tratada. Então, onde ela é usada, né?
Então, é para lavar o wafers. Então, só especificando o que são esses wafers, né? Ela é uma pecinha bem importante para a construção dos dispositivos de semicondutores, assim como alguns circuitos integrados, tá? Então, ela também é usada para diluir produtos químicos, é usada também como fluido refrigerante, sistemas ópticos para fotoligrafia de imersão e também para umidade para sala limpa. Já para a indústria farmacêutica, ela é amplamente utilizada aí na produção de produtos farmacêuticos, usada especificamente para processos de limpeza de materiais de superfícies e para algumas formulações de produtos, o que exige aí grande atenção e análise na sua composição. E aqui também utiliza-se outros tipos de água, como água potável, água ultrapurificada e água para injetáveis. Então, isso aí é muito importante. Agora, falando um pouquinho sobre a indústria alimentícia, o uso da água tratada evita aí o aparecimento de mais de 200 doenças causadas aí por bactérias, parasitas e outros micro-organismos. Então, outro risco evitado é o excesso de minerais, como o cálcio, que influenciam aí na dureza da água. Então, esse cuidado evita danos em equipamentos usados nas indústrias alimentícias que também devem ser higienizados com água tratada. Então, a qualidade da água na indústria alimentícia, ela interfere em muitos aspectos. Por exemplo, uma água ruim pode alterar aí o sabor ou até mesmo a textura dos alimentos. Pode também diminuir a durabilidade dos produtos, danificar aí ou entupir máquinas e equipamentos e até colocar o risco colocar em risco a saúde humana, certo? É muito importante utilizar aí a água purificada para a indústria alimentícia. Já voltada para a indústria automobilística, então a água destilada ou deionizada é usada em baterias de chumbo ácido. Então, os íons da água encurtarão aí a vida útil da bateria. E também usado em sistemas de refrigeração de automóveis. Certo? Então, a gente falou um pouquinho de cada um, onde é utilizado a água purificada. E agora a gente vai falar um pouquinho de os métodos, né, para purificação da água. Então, temos aí, existem vários métodos aí diferentes que podem ser usados para purificar a água. Temos então filtração, destilação, deionização, e muitas vezes utiliza-se dois ou até mais métodos juntos para alcançar a água de maior pureza. Então, por exemplo, usarei osmose reversa seguida de ultrafiltração. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre filtração. Então, tem vários métodos diferentes para filtração. Então, temos o primeiro aí, que é microfiltração, que pode remover aí sólidos de suspensão e precipitados. Nós temos também ultrafiltração, que removerá aí moléculas grandes até 0,1. Temos também nanofiltração, que remove as partículas maiores que 1 nanômetro. E osmose reversa, que pode remover aí partículas entre 0,5 e até 2. Então, só uma comparação, né, sobre a diferença de osmose para osmose reversa, tá? Então, a osmose, ela é o movimento da água através aí de uma membrana semipermeável de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada, tá? Então, a osmose é um movimento que ocorre do meio com menor concentração do soluto para a região de maior concentração, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, imaginar a seguinte situação, que em um recipiente são encontradas duas soluções com diferentes concentrações de soluto que estão separados aí por uma membrana seletivamente permeável. Então, essa membrana, ela permite a passagem do solvente, que no caso seria a água, porém não permite a passagem de soluto. E aí, de um lado da membrana, temos uma solução com baixa concentração de soluto e no outro, uma solução aí com alta concentração de soluto.
Então, nessa situação, observa-se que a água aí, ela vai mover da solução menos concentrada para a região de solução com maior concentração, através dessa membrana aí seletivamente permeável, tá? Então, esse movimento da água permite até que as concentrações de soluto dos dois lados da membrana estejam iguais. Então, esse movimento da água aí é determinado de osmose. Então, eu trouxe até uma imagem para exemplificar, né, o processo de osmose. E aqui, no próximo slide, eu trouxe sobre a osmose reversa. Tá? Então, é a aplicação de pressão externa para mover a água na direção inversa através de uma membrana. Então, a água flui aí do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sendo esse processo possível por causa da pressão exercida. Tá? Então, essa pressão aí faz com que a membrana semipermeável permita apenas a passagem da água, retendo aí o soluto. Então, também trouxe, né, uma imagem para exemplificar o processo de osmose. Então, temos aqui destilação. Então, é o processo aí de ferver a água e, em seguida, condensar o vapor em um recipiente líquido. Então, existem dois tipos de destilação, tá? O simples, que é utilizado na separação do sólido e líquido, e a fracionada, que é utilizada em mistura de líquidos miscíveis entre si. Então, só relembrando aí que líquido miscível ocorre quando dois ou mais líquidos se misturam e mesmo assim formam uma mistura homogênea. Temos também aqui deionização. Ela é utilizada em resinas de troca iônica especiais com o intuito aí de remover ânions e cátions presentes na água. Ela não remove moléculas orgânicas, vírus ou bactérias. Por isso que é ideal sempre combinar a ionização com algum outro processo para purificação da água, para remover especificamente essas moléculas que a deionização não remove. Agora vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros, né, da água purificada. Então, só passando aqui sobre os contaminantes, né, da água purificada. Então, temos aí os íons orgânicos, os compostos orgânicos, bactérias e vírus, endotoxinas, partículas e gases. Falar um pouquinho sobre a condutividade e a resistividade, tá? Então, condutividade é a condutância sobre uma área definida. Então, EC significa condutividade elétrica. E também temos a resistividade, que é a resistência aí através de uma área definida. E condutividade e resistividade têm relação inversa. Tá? Então, é importante falar que a condutividade elétrica na água ela é devida a íons e partículas carregadas de condutividade da água e é usada como uma medida de pureza da contaminação por íons. Certo. Então, aqui temos aí os medidores, né, de condutividade TDS. Temos o 98308, que são um tester aí para água pura. Temos também o HI 98197, que é um medidor de EC e resistividade para água ultra pura também. E a sonda que acompanha ele é o HI 763123, tá? E essa do lado, que é a célula de fluxo para medições de resistividade, é o HI 705453. Ainda na linha de condutividade, né, nós temos o 6321, tá, que é um medidor avançado de bancada para condutividade, TPS, resistividade,
salinidade e ele possui a tela touch e conexão com Wi-Fi. É importante dizer também sobre esse equipamento que ele possui a constante de célula personalizável. Tá? Então, você consegue colocar dentro da faixa permitida a constante que você precisa utilizar para suas medições. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Temos também alguns mini controladores, né? Então, tem a BL983314, que ele funciona de 0.00 a 19.90. Tem também a BL983322, que é para condutividade, tá? E também a BL983320, que também é para condutividade. A diferença entre as duas é a faixa de leitura, tá bem? E o último é para TDS, né? Então é o BL983329. Perfeito. Então, aqui é importante a gente falar sobre o fotômetro multiparâmetro, né, específico para caldeiras e torres de resfriamento, né, que é o HI 83305. Então, ele tem aí os parâmetros mais importantes para esse tipo de aplicação. Então, ele faz medição de alumínio, amônia, bromo, dióxido de cloro método rápido, cloro livre, cloro total, o crômio, cobre, hidrazina, ferro, molibdênio, nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido também. Os sequestrantes, né, de oxigênio, seja ele o carbohidrazina, DEHA e a hidroquinona e o isoascórbico, pH, fosfato, sílica e zinco. Então, aqui eu trouxe, né, o painel, algumas descrições sobre esse equipamento, tá? Que é interessante a gente falar um pouquinho sobre. Uma descrição funcional. Então, o que, que a gente tem, né, no equipamento? Então, o número 1 aqui seria o teclado à prova d'água de respingos, né? Então, o número 2 é a telinha LCD. O 3, a marca de indexação, né, onde vai colocar voltado para o lado da cubeta. A tampa de proteção das portas, a tampa de painel, suporte da cubeta, tem o botão de ligar e desligar. O número 8 é a entrada aí para os eletrodos digitais. Então, no caso, esse aqui também dá para ser um medidor de pH, tá? O modo sonda. O 9 é o conector USB, tá? E o 10 seria o conector micro USB para conectar aí com o computador. Só falando um pouquinho do sistema óptico, né? Então tem a luzinha LED, tem o filtro, o separador de faixas com o detector de referência aqui do lado, a cubeta, a lente de foco, o detector de luz e o microprocessador. Né? Então, é possível aí selecionar o modo no equipamento. Então, tem o modo fotômetro e o modo sonda. A única coisa que você precisa clicar no equipamento, né? Obviamente, antes conecta o eletrodo na parte de trás do equipamento e depois é só apertar Mode no próprio equipamento e você muda ele para modo sonda ou modo fotômetro. Essas configurações gerais aqui, elas servem para toda a linha 83, tá? Seja ela o 83399, que é o fotômetro que tem mais parâmetros para serem analisados, tá? Então, toda a linha, ela se baseia nas mesmas configurações gerais. Então, tem a opção aí de fazer o call check, tá? Então, esse call check, só repassando, ele não é uma calibração do equipamento, e sim aí uma verificação do comprimento de onda do equipamento, para ver se ele está lendo certinho. Então, esse call check também tem que ser comprado à parte, ele não vem junto com o equipamento, tá? Então, você realmente só faz uma verificação de todos os padrões. Aí, se o equipamento lê dentro da variação permitida, a gente sabe que ele está funcionando adequadamente. Unidade de temperatura, né? Então, é só específico para o modo sonda, então pode ser selecionado graus Celsius ou Fahrenheit. Luz de fundo, né? Você pode aumentar a luz de fundo entre 0 e 8. O contraste também de 0 a 20, você consegue configurar. A data e a hora. Então, isso aqui é muito importante, sempre estar certinho,
caso você faça o procedimento de salvar os resultados no próprio equipamento, tá? Para você ter uma rastreabilidade aí de quando foi feito, a hora certinha que cada método, cada resultado foi salvo, tá? Então, isso aqui é muito importante sempre estar atualizado. O formato da hora também, então 12 horas ou 24 horas. O formato da data, separador decimal, então se você prefere vírgula ou ponto, é possível editar também. O idioma, tá? Som, então você consegue ativar ou desativar. O som é toda vez que você quiser apertar um botãozinho e ele fazer um barulho sonoro, aqui você pode editar isso também. Deixar ativado ou desativar. Informação do medidor, então tudo você consegue puxar ali o código, o número de série, ou a atualização do firmware, o idioma que está, certo? E o ID do instrumento que você consegue colocar uma identificação para o equipamento. Então, tem determinados clientes que têm 10 desse mesmo equipamento, só que cada um fica no local. Então, é possível editar, colocar, esse aqui é o número 1, esse é o número 2, 3, 4, e assim respectivamente. Então, vamos falar aí do armazenamento de dados, né? Igual eu comentei quando eu falei sobre a data e a hora. Então, ele consegue guardar aí mais de 1000 medições individuais. Então, consegue armazenar, visualizar e também apagar esses dados. Então, para salvar, a gente entra aí em log e depois, quando eu precisar visualizar esse mesmo resultado, eu aperto em recall no próprio equipamento. Tá? Tem um botãozinho específico para cada um deles. Então, para armazenar o resultado, a gente pressiona em log e aparece o que na telinha? Né? A partir do momento que você apertou ali em log, vai aparecer essa segunda imagem. Então, lá em cima, ele vai identificar qual que é o número do resultado que você está salvando. Então, ele salva até 1000 medições. Ele vai mostrar lá 3 de 1000, 100 de 1000, 200 de 1000. Né? Ele vai crescendo conforme você for salvando esses resultados. Então, ele vai salvar aí o resultado, a data e a hora. Você consegue colocar uma identificação para essa amostra e também o nome da pessoa que fez essa amostra, tá? Então, é possível colocar esses dados, certo? Então, é bem interessante. E depois, para salvar realmente, é só apertar lá em log e ele salva o resultado. Beleza, fiz o processo aí de salvar o resultado no equipamento, agora eu quero visualizar isso ou excluir. Salvei sem querer, quero excluir, não preciso mais desse dado no meu equipamento. Então, a partir do momento que a gente clica ali em Recall, a gente consegue ver tudo que está salvo no equipamento. Ali, a gente consegue buscar, né, a primeira opçãozinha ali, informações sobre esses métodos. A gente consegue exportar esses resultados, ou até mesmo deletar somente aquele resultado, por exemplo, tá? Então, caso você queira deletar, você vai lá na última opçãozinha, né? Deletar, e aí ele vai dar a opção se você quer deletar somente aquele, ou se você quer deletar tudo que está salvo no equipamento, tá? Então, tem que tomar cuidado nessa hora para não se confundir e apagar tudo sem querer. Só que se caso você aperte deletar tudo, ele ainda vai aparecer mais uma mensagenzinha perguntando: você tem certeza que você deseja apagar tudo? Tá? Então, aí você confirma ou não se você deseja apagar tudo, ok? E também consegue visualizar, né? E se eu apertar em exportar? Vamos aqui para o próximo slide. Exportar os dados. Tá? Então, esses dados eles podem ser exportados por um USB. Tá? Então, você conecta o pendrive na parte de trás do equipamento, tá? E exporta esses dados. Ou você conecta o cabo, né, do equipamento no computador. E aí você consegue fazer essa transferência de dados também. Ou como que a gente faz? Então, lá mesmo no Recall, vai apertar em exportar. A partir do momento que você aperta ali em exportar, vai ter duas opções: exportar por pendrive ou exportar por computador. Então, você seleciona aí qual método que você está utilizando para exportar esses dados
E aí ele vai carregar, né, tudo, e aí também ele vai dar a opção se você quer exportar tudo ou se você quer exportar somente um arquivo, tá? Então, no final, ele vai ser exportado em um único arquivo, chamado, por exemplo, HI83399 ou 83305, depende do equipamento que você está usando. Né? Então, ele vai gerar e depois você consegue editar aí no editor de texto ou até mesmo planilhas, por exemplo, o Excel. Tá? Então, você consegue salvar esses dados aí para o computador e alterar alguma coisa, caso seja necessitado, alterar alguma coisa. Tá? Então, para o modo fotômetro. Então, a gente viu aí que tem o modo sonda, tá? E também temos o modo fotômetro. Então, é só apertar ali no método e você seleciona qual método você precisa utilizar dentro do equipamento, tá? É importante aqui dizer, caso você tenha editado o equipamento para português, ele ainda vai continuar na ordem alfabética do inglês, tá? Então, mesmo que você vai procurar, por exemplo, algum lá embaixo, talvez ele esteja lá em cima, por causa que no inglês ele era de uma ordem alfabética diferente, tá? Então, por isso que ele não vai ficar a ordem alfabética bonitinho em português. E aí tem alguns tópicos importantes para a gente poder falar sobre quando você vai coletar ou medir as amostras e utilizar os reagentes. Tá? Tem vários tipos de métodos bem diferentes entre si, dependendo para cada parâmetro que você vai analisar. Tá? Então, no manual do equipamento, ele faz o passo a passo certinho para cada um desses métodos. E é muito importante seguir a risca aí para ter uma precisão muito maior nos resultados. Tá? Então, caso ele peça para usar igual essa fotinho da imagem, né, essa pipetinha, então é interessante bater algumas vezes com ele na mesa para ele dar uma homogeneizada, ou até mesmo é, agitar ele suavemente para poder homogeneizar tudo. O sachêzinho, né, é importante sempre cortar na risca. Ele tem um tracejadinho com a imagem de uma tesoura. Então, pega a tesoura, corta ele em volta e depois faz tipo uma boquinha, tá? Porque é mais fácil de transferir todo o conteúdo de dentro do sachê para dentro da cubeta. Tá? Então, fica muito mais rápido e mais simples do que se você cortasse só um pedacinho dele. Aí você não vê se foi transferido tudo, pode cair para fora. Né? Então, fazendo dessa forma, tem maior precisão aí no resultado também. Em relação à cubeta, né? Então, ele, ao decorrer do manual, dependendo do método que você está analisando, ele pode dar algumas opções, né? Então, inverter a cubeta para misturar, agitar suavemente, agitar vigorosamente. Então, é muito importante seguir o tempo também, tá? De cada um dos métodos. Então, agitar suavemente por 20 segundos. Então, realmente, faz um movimento por 20 segundos cronometrados, tá? O agitar vigorosamente, você realmente sacode mesmo a cubeta. Nesse processo, talvez crie bolhas. Então, é importante tentar deixar ali um pouquinho parado para as bolhas sumirem, né? E inverter a cubeta para misturar, realmente vira ela de cabeça para baixo e depois na posição normal. Então, algumas dicas aí para a preparação da cubeta. Então, é importante a gente fechar sempre a cubeta com essa tampinha, né, de plástico, porque ela veda bem a cubeta. Então, quando precisa agitar vigorosamente, realmente precisa sacudir ela. Então, talvez se você só coloque com a tampinha preta, ela vaze, tá? E aí, quando for fazer a medição, não dá para confiar totalmente. Então, sempre usa essa tampinha, tá? Na hora de fazer as medições. E sempre passa flanelinha ou um papel que não tenha a textura muito áspera, para não riscar a cubeta, entre as medições, porque conforme você vai pegando, mesmo que você use luva, né, pode ficar uma marca na cubeta. Então, sempre passa flanelinha aí, para tirar a impressão digital, oleosidade, ou até mesmo sujeira, tá? Então, é importante dizer aqui também que as cubetas, elas têm essas indexaçõezinhas aí, né? Então, um tracinho na vertical, um tracinho na horizontal, e essa é a posição sempre correta para ficar voltada para a bolinha que tem no próprio equipamento, tá?
E aí você tem certeza, quando faz o zero, você vai, tira, né, a cubeta, faz a preparação, coloca o reagente. Quando você vai colocar para fazer a segunda leitura, você sabe que a posição está exatamente correta entre a posição que você colocou para fazer o zero e depois a posição que você colocou para fazer o branco. Ó, perdão, gente. A posição certa que você fez o zero e depois a mesma posição para fazer a leitura da sua amostra, tá? Junto com o reagente e tudo mais. Caso tenha um equipamento que faça análise de DQO, por exemplo, tem o frasquinho já vai junto com o equipamento, tá? E aí ele tem a posição certinha também para ser colocada, tá? No caso do 83305, ele não faz análise por digestão, tá? Então aí teria que ser um modelo que atende a essa especificação. Então aqui é só mostrando, né, como que faz o call check. Então, lembrando, tem que entrar ali em configurações, entrar em call check e depois entrar ali em check para poder fazer cada um. E o bom é que ele vai mostrando na telinha qual que você tem que colocar. Então, inicia-se pelo zero, então pega o zero, passa a flanelinha e coloca no equipamento. E os demais ele também vai solicitando. Então, terminou, ele pede lá o 420. Terminou o 420, tira, coloca 466. E assim por diante, tá? Então, só mostrando aí o padrão call check, que são esses padrõezinhos aqui, tá? E é vendido à parte, tá? Só relembrando isso. Então, só repassando aqui do modo sonda, né, como que funciona. Então, no modo sonda, você consegue configurar certinho o seu, como se fosse um pH-metro mesmo. Então, você consegue calibrar, você consegue acessar o GLP, que são as informações da calibração, né, a data, a hora, ó, quais os padrões que foram utilizados para calibrar no equipamento. E ele tem um botãozinho do range também, que ele muda entre pH e o milivolt de pH, certo? Então, só lembrando que o pH que tem o eletrodo que tem que ser usado nesse equipamento tem que ser com o 3,5 milímetros, tá? Então, para fazer a calibração, né, do equipamento, eu entro lá em calibração. Se eu quiser, eu posso apagar a última calibração que foi feita, e é recomendado, tá? Para ele sempre salvar a última calibração realizada. E aí, quando ele aceitar o ponto que você colocou, então ele vai solicitar ali o 7. Você coloca o eletrodo no padrão 7, sobre agitação, se possível, e aí quando ele estabilizar a leitura, ele vai pedir para você confirmar. Se você não confirmar, ele não passa para o próximo padrão, tá? Então, confirmou, ele vai pedir o 4, coloca no padrãozinho 4, estabilizou, confirma. Então, os buffers que podem ser utilizados para esse equipamento é o 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 e 10.01, tá? E aí, para sair do modo de calibração, é só apertar o botãozinho ESC, que tem no próprio equipamento, e ele volta aí para a medição do pH, certo? Não quero mais usar o modo sonda, só apertar ali o mode, que ele volta para o modo de fotômetro, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui está o meu contato. Então, se quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail no consultoria3@ranainch.com.br, tá? Deixa eu ver se possui alguma pergunta de alguém aqui, só um instantinho. Perfeito, Raimundo. Depois a gente pode disponibilizar sim a apresentação em PowerPoint para você, tá bom? Sem problema nenhum. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, agradeço muito a participação de todos, fico à disposição, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo webinar. Muito obrigada, tchau, tchau e bom dia!